Os sinais da volta de Jesus estão no ar. Like do vídeo, se inscreve, ative o sininho, bom almoço, rumo a 340 mil inscritos por aqui. Deixo com vocês o QR Code da G, porque hoje tem muitos brasileiros em campo. Fortaleza estreando num jogão contra o Racing na Libertadores da América. Cruzeiro, Atlético Mineiro e Fluminense jogando fora de casa as suas estreias de Sul-Americana. Muita chance para você se divertir na AG, fazer sua fezinha numa plataforma autorizada, 100% autorizada a operar no Brasil, o que traz muito mais segurança para todo mundo, né? Com diversão, com responsabilidade, com 18 anos ou mais, vem para a AG, aponta a câmera do celular para este QR Code que está aqui. Muito bem, o vídeo hoje fala sobre Jorge Jesus, a iminência do acerto com a seleção brasileira de futebol. Ganhamos mais um elemento nessa espera pelo Jorge Jesus, que foi a fala do Galvão Bueno no seu programa de TV ontem à noite. E o Galvão Bueno foi um cara que cobriu a seleção durante 40 anos, pelo menos, narrando, viajando. Então tem muitas informações, sabe muito dos bastidores da CBF e tem uma proximidade com o Jorge Jesus. E o Galvão disse ontem o seguinte: olha, eu liguei para o Jesus há uns 3 ou 4 dias, falei, pô, Jesus, você não tem o sonho de vir para cá? Vamos! E o Jesus me disse que não tinha sido procurado por ninguém ainda. Mas agora eu já soube que ele foi procurado. E aí o Galvão ainda brinca assim: me cobrem segunda-feira que vem. O Jorge Jesus está chegando, me cobrem segunda-feira que vem, quando o programa dele irá ao ar de novo. Então, essa apuração do Galvão, somada a outras muitas apurações de que o Jorge Jesus seria ali uma segunda opção, de que a CBF enxergaria o Jorge Jesus como alguém viável, né? Informações, por exemplo, o VSR da TNT Sports tem a informação de que, e ele já traz essa informação há semanas, de que o Jorge Jesus está disposto a aceitar o convite da seleção assim que ele for feito. Ligou, ele vem. O VSR tem dito isso já há algum tempo, com fontes próximas ao Jorge Jesus que ele, VSR, tem. Então, você vai juntando as peças e tá esquentando. Tá quente, tá frio, tá quente, tá frio, tá quente. Tá quente. Em cima disso, a gente vai desenvolvendo alguns raciocínios sobre essa chegada. A gente vai formulando a nossa opinião sobre essa possibilidade do Jorge Jesus chegar à seleção brasileira. E, para mim, nós estamos novamente diante daquele quadro que eu sempre pinto aqui no canal, de termos que decidir entre o ideal e o possível. O ideal é o Jorge Jesus? Eu acho que não. Mas ele é bem possível nesse momento. O ideal, na minha opinião, é Carlo Ancelotti. Apesar de ser muito crítico ao Edinaldo Rodrigues, como vocês sabem, da minha posição aqui no canal, sou muito combativo à gestão do Edinaldo, acho que é uma gestão tocada por um presidente incapaz para o cargo, para os desafios, para o tamanho do desafio que é gerir o futebol brasileiro, a seleção mais importante do mundo. Mas convenhamos, ter o Ancelotti como plano A, ter o Ancelotti como o grande nome a ser buscado é um acerto. É um acerto. Você está falando de um treinador vencedor, experiente, trabalha bem com jovens, trabalha bem com jogadores brasileiros, desenvolve jogadores muito bem, encontra soluções rápidas quando problemas se apresentam, de mudança de função, de mudança de sistema. É um treinador muito rodado, muito experimentado e muito vencedor. Ótimo gestor de grupo, ótimo gestor de pessoas, de vestiário. Meu amigo, não é qualquer um que controla o vestiário do Real Madrid. Não é qualquer um que mantém a harmonia num vestiário com o Mbappé, com Bellingham, com Vinícius, com Rodrigo, com Carvajal, com Courtois. Não é. E ao longo da sua trajetória, o Ancelotti já foi reconhecido por isso em outros vestiários. Então é um cara que reúne todas as credenciais, todas para ser técnico da seleção brasileira. Porém, apesar de ser o nome ideal, não parece um nome possível hoje. Eu tenho sempre tentado trazer você aí para a realidade, né? E menos sonho e mais realidade. Galera, não vamos ficar nessa ilusão. O cara tem contrato até o meio de 2026. Em todas as manifestações que fez públicas referentes ao contrato, ele se mostrou disposto a cumprir o contrato até o final, a não sair do Real Madrid. Eu só saio daqui se me mandarem embora. Tá muito feliz no Real Madrid, as declarações vão nessa linha.
está disputando a Champions League, está a 5 jogos de ser campeão de novo da Liga dos Campeões. Tem o Arsenal agora a partir da terça-feira que vem nas quartas de final. Confronto que você vai ver, claro, na TNT Sports, na casa da Champions. Então as condições elas não me parecem dadas para o Ancelotti fazer esse movimento agora. Além do que, fazer esse movimento agora significa romper um contrato com o maior clube do mundo, perder a possibilidade de ganhar mais títulos nesse clube que em todos os anos disputa títulos e pegar uma seleção que hoje tem muito mais problema do que coisa boa, né? Do que solução. Hoje é uma seleção há 1 ano da Copa, porque já estamos em abril, galera. Falta 1 ano para a Copa, a data FIFA é em junho, a Copa é em junho do ano que vem. Nós estamos há 1 ano da Copa e a seleção não tem um padrão de jogo, não tem um modelo de jogo desenvolvido. Tem jogadores que não rendem na seleção há muito tempo, desde que começaram a fazer parte do ciclo. Tem uma indefinição sobre o Neymar, o mais talentoso jogador dessa seleção não está disponível no alto nível nesse momento. Então eu não vejo condições para o Ancelotti fazer esse movimento. Já o Jorge Jesus me parece o nome possível para o momento. Por quê, Jorge? Vamos lá, vamos aos pontos. Primeiro ponto, é estrangeiro. Fim de papo. Me desculpe os treinadores brasileiros, me desculpe você que é contrário à ideia de um estrangeiro treinar a seleção brasileira, mas a realidade é essa, ela é dura, a realidade muitas vezes não é bonita, não é agradável, não é aquilo que a gente quer ouvir, mas é a realidade, pô. Não tem como você brigar com a realidade, com fatos, com a verdade. Não tem. Treinadores brasileiros hoje, se você olha para o nosso mercado, quem temos à disposição, hoje fica muito difícil crer quem são os expoentes hoje. O Tite não volta para a seleção agora, né? Então você tem Cuca, ainda tem uma questão pessoal lá de imagem que a CBF não quer trazer para ela, mas enfim, Cuca, Renato Gaúcho, meu Deus, eu acho que qualquer discussão séria sobre seleção brasileira não pode envolver Renato Gaúcho. Felipe Luiz e Roger Machado, eu acho que estão na categoria de treinadores emergentes, o Roger já com mais tempo de estrada, que ainda tem coisa para mostrar, não acho que seja o momento, apesar de enxergar capacidade nos dois e de enxergar no Felipe Luiz um potencial assim para ser assombroso, mas acho que não é o momento. Rogério Ceni talvez, mas também acho que não é agora. Acho que o Rogério Ceni é o nome para frente, até porque o projeto do Bahia é um projeto que está no início e o Rogério está querendo fazer parte desse projeto, de um processo de mudança institucional do Bahia. Mas assim, você não tem aquele nome hoje no futebol brasileiro onde taxativamente, não, pode ser esse cara. Esse cara chega para resolver. Todas as tentativas recentes deram errado, acho que o trabalho do Tite foi bom, mas ele fracassou nos principais objetivos. O Tite na Copa do Mundo demorou, lembrem-se disso. E olha que eu tô falando de um cara que, na minha opinião, fez um bom trabalho no geral na seleção e foi o melhor técnico nascido no Brasil a desempenhar trabalhos aqui nos últimos tempos. Não mudei a minha opinião sobre isso. Porém, quando a gente ultrapassa as nossas fronteiras é que é o problema. Porque na Copa do Mundo, o Tite demorou 45 minutos para entender o que a Croácia estava fazendo no jogo. Não foi só pela desatenção dos 4 minutos, porque a bola desviou, porque o Alisson deveria ter chegado, não deveria. Não foi só por isso que o Brasil foi eliminado pela Croácia. Foi também por uma falta de leitura do Tite no primeiro tempo. Foi também por decisões ruins, como, por exemplo, tirar o Vinícius Júnior no segundo tempo. Uma série de fatores. O técnico da seleção brasileira contribuiu diretamente para aquela eliminação. E veja, o melhor que tínhamos. Isso era indiscutível naquele momento. Nascido no Brasil, era o melhor que tínhamos. Nem assim conseguimos. Então eu acho que se esgotaram as tentativas, as possibilidades de treinadores brasileiros. Acho que é o momento, pela urgência de soluções, pela gravidade do quadro. O quadro é grave, gente. O Brasil vai igualando aí o seu maior jejum de títulos de Copa do Mundo na história. Vai chegando a 24 anos entre a última conquista, pegando a última conquista como base para fazer o início da contagem. O Brasil hoje tem muita dificuldade de identidade, assim, de imprimir uma identidade, de colocar uma identidade em campo. Métodos de trabalho, métodos de gestão de grupo, tudo precisa ser repensado no futebol brasileiro, na seleção brasileira, no ambiente de seleção brasileira. O que está sendo tentado já não deu certo e você não pode obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, obviamente.
Então, esse é o primeiro ponto. Tem que ser um estrangeiro. Pode dar certo o Jorge Jesus também por uma questão de carisma? Acho que pode. Acho que o Jorge Jesus, quando você pega... Hoje eu estava vendo de placa na TNT Esportes pela manhã, e eles fizeram uma enquete lá, se você acha uma boa ideia o Jorge Jesus treinar a seleção, mais de 80% respondendo que sim. O Jorge Jesus tem uma coisa de postura, de comunicação, muitas vezes, que eu acho que é convincente e faz com que muito torcedor também o enxergue como um nome virtuoso, assim. Carisma é uma coisa que pega. Ao mesmo tempo, o Jorge Jesus tem um jeito de ser que não é muito fácil, né? Acho o Jorge Jesus um cara competente, sem dúvida, mas acho o Jorge Jesus um cara extremamente vaidoso, muitas vezes vaidoso demais, muitas vezes se colocando numa posição de eu sou bam, 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 e nem acho que seja. Se a gente pegar a trajetória do Jorge Jesus, ele tem um trabalho continental maravilhoso do Flamengo. Ele tem títulos conquistados no Benfica, mas ele não tem títulos internacionais de primeiro nível na Europa, por exemplo, de primeira prateleira da Europa. Qual é a trajetória do Jorge Jesus na Champions, na Europa League, enfim, né, em competições desse peso, em grandes ligas, fora de Portugal? A gente não tem esse histórico do Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus é um cara que se vende muito bem. Sim, e assim, um nível de vaidade quase todo profissional tem. É uma questão de saber administrar isso, né? Se a seleção conseguir domar isso, se o Jorge Jesus conseguir lidar com essas questões internas sem deixar que isso piore o ambiente da seleção, que isso se transforme num problema para ele, show. E isso também acontece muito quando as vitórias vêm, né? O caminho fica mais livre, mais fácil quando você tá ganhando. Quando você tá ganhando, você pode tirar uma onda, você pode botar uma banca numa coletiva, você pode, né, estufar o peito. Se a seleção estiver ganhando, amigo, o Jorge Jesus vai surfar essa onda e o torcedor vai vir junto. Outro motivo pelo qual eu acho que pode dar certo o Jorge Jesus, porque ele deu certo no futebol brasileiro. Porque não tem a barreira da língua, ele conhece o futebol brasileiro bem, né? Apesar de não ter ficado aqui muito tempo, mas ele trabalhou no clube de maior torcida do Brasil, ele conquistou os títulos mais importantes possíveis, né? Não teve uma Copa do Brasil, mas teve Libertadores, teve Campeonato Brasileiro, teve Supercopa, ganhou o que podia, fez história, jogou um futebol encantador, e esse eu acho que é o outro motivo também pelo qual eu acho que o Jorge Jesus pode dar certo, proposta de jogo, treinador que fez o Flamengo jogar de uma maneira ofensiva, dominante. Falta isso à seleção brasileira, dominar adversários. A seleção brasileira ela não é dominante. Muitas vezes ela é dominada. Contra a Argentina nem se fala. Contra a Colômbia foi um jogo igual. Contra o Uruguai não conseguiu se impor. Contra a Venezuela a mesma coisa. Pegando os últimos 4 jogos das eliminatórias. Então, tem uma maneira de colocar as suas equipes em campo, ou pelo menos a lembrança que temos do Flamengo de 2019, que faz aumentar o otimismo em relação ao trabalho do Jorge Jesus, a um futuro trabalho, um possível trabalho, estamos ainda no campo da hipótese, na seleção brasileira de futebol. Outro motivo pelo qual eu acho que pode dar certo, o cara quer muito. Temos uma discussão ética aí sobre um profissional que está empregado, que tem um projeto em andamento e que cava o tempo todo para ir para outro lugar. Mas o Jorge Jesus não é o primeiro nem será o último a fazer isso também. Eu não vou aqui também demonizar, não, porque como é que pode, né? O cara tá no Al Hilal, mas toda hora ele dá uma cavadinha na seleção brasileira. Eu não entro nessa porque nesse mercado do futebol não tem santo. Não tem santo. Vi muito treinador, nesses anos todos fazendo cobertura, entrevistando treinadores, apurando, muito treinador que dava entrevista pra mim. Como é que pode? Eu não converso com um clube que tem técnico empregado. Nem adianta me ligar. Depois a gente descobria que ele estava acertando. Ou faz a mesma coisa em outro clube, sabe? Então, eu não entro nessa. Sinceramente, eu não entro nessa. Não tem santinho. Então, Jorge Jesus está no Al Hilal cavando na seleção brasileira. Outros tantos já fizeram coisa parecida. Ou tão diretamente, tão explicitamente, ou via empresário. Rola. Não tem santinho nesse mercado do futebol. Então, vamos olhar o copo meio cheio, o lado positivo disso? Vai, tem um lado negativo, eu também acho. Do ponto de vista do Al Hilal, eu, se dirigente do Al Hilal fosse, ou torcedor do Al Hilal, eu ficaria chateado.
Pô, irmão, você tá aqui, cara. Você tem uma Champions asiática pra disputar. O time tá no mata-mata. Calma aí, Siri. Calma aí. Tem uma Champions asiática pra disputar. O time tá aí no mata-mata, sabe? Pô, e você conversando com seleção brasileira, dizendo que se tocar o telefone você vai. Pô, eu ficaria chateado. Mas essa é a ótica deles lá. Pra nós aqui, vai ficar um sentimento de que, pô, esse cara fez um esforço pra vir. Esse cara largou um salário alto. Ok, que esportivamente não dá nem pra comparar Al Hilal com seleção brasileira, né? Pelo amor de Deus, mas é pra vir correndo mesmo. Mas, de qualquer maneira, é um cara que tá ali, ó. Tô correndo o risco de sair queimado aqui com os caras, dos caras ficarem putos comigo, mas eu quero, tô com sangue no olho, tô com tesão, tô com vontade de trabalhar na seleção brasileira. Eu acho isso muito positivo, porque para um treinador brasileiro, treinador nascido aqui, trabalhar na seleção brasileira, pô, é o ápice, é o que todo mundo deseja mesmo, né? É um desejo natural. Para um estrangeiro, cara, é um negócio que a gente tem que valorizar. Um cara que é europeu e fala, pô, eu quero, eu tô afinzaço, eu tô apontado pro céu, como dizia o Lucha, porque eu quero. Eu acho isso legal. Acho que o Brasil precisa disso também. E acho que, em termos psicológicos, isso vai gerar um impacto no elenco. No elenco que hoje está pressionado, cuja confiança com certeza se abalou depois dos 4-1 para a Argentina. Vai chegar um cara... Pode chegar o cara, se for o Jorge Jesus, para dar também essa injeção instantânea de ânimo. E mais um motivo pelo qual eu acho que pode dar certo, mas eu não trato esse caminho como o caminho prioritário, o caminho que deve ser o exemplo a ser seguido, que deve ser o padrão. Pelo contrário, eu acho que você precisa de um planejamento, de um ciclo completo, as suas chances aumentam. Porém, vimos, na história do futebol, equipes que em pouco tempo se arrumaram, se ajeitaram, encaixaram e ganharam. Pode acontecer? Pode. Eu acho difícil. Acho que nós estamos alguns degraus abaixo das principais favoritas ao título da Copa do Mundo no ano que vem. Mas impossível também, convenhamos que não é, porque o nome disso aqui é futebol. Eu acredito em processos, mas eu sei que futebol não é uma ciência exata. Então não posso descartar. Por quê? Vamos lembrar de novo do Jorge Jesus de 2019. Em pouco tempo ele chegou e consertou o Flamengo. O Flamengo estava no limite ali com o Abel, né? Uma situação horrorosa. O Jorge Jesus chegou, meu amigo, e fez o que fez. Em pouco tempo. E ele tem pouco tempo para a Copa do Mundo do ano que vem. Então ele já trabalhou e já respondeu positivamente num quadro muito parecido com o que a seleção brasileira vai ter agora, se não muito parecido, com algumas semelhanças. Então vamos ver. Tá caminhando para isso e acho que no momento é o possível, até por uma questão de datas mesmo, né? Como a gente explicou, o Ancelotti tem contrato até o meio do ano que vem. E o Brasil tem data FIFA para disputar em junho. Tem outra data FIFA no segundo semestre. Não dá para ficar esperando se o Ancelotti vem, não vem. Ah, não. Vamos esperar ver se ele cai pro Arsenal. Se ele cai nas quartas, que aí de repente aumenta a chance, a seleção não tem esse tempo a perder. Já perdeu tempo demais. O Edinaldo já jogou 3 anos fora praticamente. Já jogou 2023 fora, 2024 fora e um pedaço de 25. Jogou fora. Então não dá mais para perder esse tempo. Como não é algo sólido, Ancelotti, não é. É muito difícil. Está muito mais no campo do sonho do que da possibilidade. O nome vai acabar sendo Jorge Jesus. E eu acho que pode dar certo. Não é o meu nome ideal, mas para o momento tá pintando, não é tempestade perfeita, né? Mas as condições meteorológicas estão favoráveis. O céu tá ficando limpo para que esse acerto aconteça. Vamos aguardar. O que você pensa sobre essa possibilidade de Jorge Jesus na seleção? Gosta? Não gosta? Deixa nos comentários. Ah, não posso esquecer desse assunto. O assunto Neymar. Eu acho que isso não será um impeditivo para o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira. E digo mais, o Jorge Jesus, pela personalidade que tem, jamais anteciparia os passos de uma recuperação do Neymar ou forçaria a barra para ter o Neymar na seleção brasileira, como o Dorival estava prestes a fazer na última data FIFA. E eu berrando aqui quase que sozinho. Depois eu soube que teve colega também que entrou nessa, mas fomos poucos. Gente, não tá na hora. Gente, não é o momento. Esquece esse negócio de que com uma perna resolve, porque o futebol de hoje em dia não é assim.
O Jorge Jesus, você pode ter absoluta certeza. Se o Neymar tiver inteiro, vai jogar. Se não tiver inteiro, não vai jogar. E fim de papo. E isso tem que valer para qualquer jogador. Ah, mas o Neymar é o nosso melhor jogador, tem que ir de qualquer jeito. Não existe ir de qualquer jeito. Torço muito para que o Neymar se recupere, fique 100%. Acho que o Brasil piora sem o Neymar. Não fico nessa de, não, com o Neymar, sem Neymar, tanto faz. Não compro isso. O Brasil é muito melhor com o Neymar bem. Ele precisa estar bem e o Jorge Jesus, com certeza, não vai forçar a barra para escalar o Neymar. Tem uma questão aí de personalidade. O Jorge Jesus tem uma personalidade forte, assim como o Neymar tem. E eu acho que vai ter que haver um entendimento entre os dois, porque o que todo mundo quer é a mesma coisa, né? Se o Jorge Jesus chegar, ele quer o Hexa. Se o Neymar estiver disponível, ele quer ganhar esse título de Copa do Mundo, que é o que falta na carreira dele. É isso, é todo mundo rumar na mesma direção, mas sem forçar a barra. E o Jorge Jesus não vai forçar, pode ter certeza. Deixa sua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final. Boa terça, juízo e tchau!